Você sabe realizar operações entre conjuntos? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou te explicar como realizar operações entre conjuntos. Na operação de interseção entre conjuntos, estamos buscando os elementos que são comuns aos conjuntos envolvidos na operação. Para representar esta operação, usamos o símbolo de interseção, que é parecido com a letra U de ponta cabeça. Vejamos um exemplo para compreender esta operação melhor. Neste exemplo, temos o conjunto A, formado pelos elementos 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Podemos perceber que o único elemento em comum entre esses conjuntos é o elemento 3. Portanto, na operação de interseção, o elemento 3 é o elemento que nos interessa. Então, podemos escrever que a interseção do conjunto A com o conjunto B é o elemento 3. Ao fazermos a interseção do conjunto B com o conjunto A, vamos perceber que o resultado continua sendo também o 3. Portanto, a propriedade comutativa ela é válida na operação de interseção. Fazer a interseção de A com B é a mesma coisa que fazer a interseção de B com A. Ao analisar a representação desta operação no diagrama de Venn, percebemos que uma parte da região circular de A se cruza com uma parte da região circular de B. É justamente essa parte que se intercepta das duas que indica a interseção. E é esta parte que vamos pintar para indicar o resultado da operação de interseção. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto C, formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto D, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Podemos perceber que os elementos 1 e 2 são comuns a ambos os conjuntos. Portanto, ao fazer a operação de interseção entre o conjunto C e o conjunto D, o resultado será os elementos 1 e 2. Também sabemos que a propriedade comutativa ela é válida na operação de interseção. Portanto, a interseção de D com C terá o mesmo resultado que a interseção de C com D. Ao fazer a representação no diagrama de Venn desta operação de interseção, percebemos que o conjunto C está contido no conjunto D. E por estar contido neste conjunto, ele acaba contendo os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Portanto, acabamos destacando ou pintando esta região circular, indicando que ela é o resultado da operação de interseção entre os conjuntos. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto E formado pelos elementos 1 e 2 e o conjunto F formado pelos elementos 3, 4 e 5. Ao analisar os elementos de cada conjunto, podemos perceber que não tem nenhum elemento que se repita em ambos os conjuntos. Portanto, neste caso, a interseção do conjunto E com o conjunto F ela é vazia. E ao fazer a propriedade comutativa, a interseção do conjunto F com o conjunto E permanece vazia. Se você tem alguma dúvida em relação à representação do conjunto vazio, recomendo que assista a aula sobre conjuntos. O link aparecerá em algum momento desta tela. Ao analisar a representação no diagrama de Venn, temos que o conjunto E é completamente separado do conjunto F, pois eles não compartilham nenhum elemento. E neste caso, nós não vamos pintar nenhum dos conjuntos, já que eles não possuem nenhum elemento em comum. Quando isso acontece, nós temos aí uma característica entre esses conjuntos, que é o que nós chamamos de conjuntos disjuntos, que são aqueles conjuntos que não compartilham nenhum elemento em comum. Então, neste caso, nós podemos dizer que o conjunto E e o conjunto F são exemplos de conjuntos disjuntos. Na operação da união de conjuntos, nós estamos buscando agrupar os elementos de todos os conjuntos envolvidos na operação em um único conjunto. E para indicar esta operação, nós utilizamos o símbolo da união, que parece uma letra U. Vejamos um exemplo para entender melhor esta operação. Neste caso, nós temos o conjunto A, formado pelos elementos 3 e 4, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Podemos perceber que eles possuem um elemento em comum, mas ao agruparmos todos esses elementos num único conjunto, vamos colocar uma única vez cada um deles, pois já vimos na aula sobre conjuntos o que acontece com elementos que se repetem na representação de um conjunto. Caso você tenha dúvida, recomendo que assista a aula sobre conjuntos que existe no canal.
Então, a união de A com B será formada pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Se formarmos a união de B com A, vamos perceber que o resultado não se altera. Então, novamente, nesta operação, a propriedade comutativa é válida. Ao analisar a representação desta operação no diagrama de Venn, temos que a região circular indicando o conjunto A e a região circular indicando o conjunto B, elas vão ter uma parte compartilhada, que é justamente a parte que tem o elemento 3, que é comum aos dois conjuntos. Como na operação de união nós estamos juntando todos os elementos num único conjunto, nós vamos pintar as duas regiões circulares indicando esta união, ou seja, esta formação de um conjunto único. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto C, formado pelo elemento 2, e o conjunto D, formado pelos elementos 3 e 4. Como queremos fazer a união de C com D, teremos agora um novo conjunto formado pelos elementos 2, 3 e 4. Como sabemos que a propriedade comutativa é válida, fazer a união de D com C resulta no mesmo conjunto. Ao analisar o diagrama de Venn desses dois conjuntos, temos que eles são exemplos de conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não possuem nenhum elemento entre si, como já explicado anteriormente nesta aula. Então, para indicar a união desses conjuntos, iremos pintar as duas regiões circulares. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto E, formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto F, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Como queremos fazer a união desses dois conjuntos, vamos formar agora um conjunto com todos esses elementos, ou seja, formaremos o conjunto dos elementos 1, 2, 3 e 4. Como sabemos que a propriedade comutativa é válida, a união de E com F é exatamente a mesma coisa que a união do conjunto F com o conjunto E. Ao analisar o resultado desta operação, percebemos que os elementos que resultam dessa união é exatamente os elementos que compõem o próprio conjunto F. Ao analisar a representação no diagrama de Venn, temos que o conjunto E ele está contido no conjunto F, ou seja, E é um subconjunto de F. E então, ao fazer a união, acabamos obtendo o próprio conjunto F. Por isso, pintamos todo o conjunto F que contém o conjunto E, indicando esta união no diagrama de Venn. Na diferença de conjuntos, vamos obter como resultado um conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas que não pertencem ao segundo conjunto. Para representar esta operação, nós utilizamos o símbolo de menos, que é o mesmo símbolo que utilizamos na operação de subtração. Para entender essa operação, vejamos um exemplo. Neste primeiro exemplo, nós temos o conjunto A, formado pelos elementos 3 e 4, e temos o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2 e 3. A ideia na diferença é você pegar o primeiro conjunto e desse primeiro conjunto você tirar todos os elementos do segundo conjunto. Então, do conjunto A, nós vamos tirar os elementos 1, 2 e 3. Como o 1 não existe no conjunto A, não dá para tirar. O 2 também não existe lá, não dá para tirar, mas o 3 existe e ele será tirado. Após fazermos toda a retirada dos elementos do conjunto B, verificamos quais elementos ainda permanecem no conjunto A. E neste caso, verificamos que permanece apenas o elemento 4. Portanto, o 4 é o resultado da diferença de A por B. Ao analisarmos a representação desta operação no diagrama de Venn, vamos fazer a região circular que indica o conjunto A, a região circular que indica o conjunto B. Por eles terem um elemento em comum, essas duas regiões vão ter um ponto de contato entre elas, que é o ponto que indica o elemento 3. E nós vamos pintar nessa representação visual somente a parte que contém o elemento 4, que é o resultado da diferença de A por B. Agora, se nós quiséssemos fazer a diferença de B por A, nós teríamos que pegar o conjunto B e dele retirarmos todos os elementos do conjunto A. Então, se o conjunto A é formado pelos elementos 3 e 4, nós iríamos retirar do conjunto B o elemento 3 e o elemento 4. Ao fazer isso, nós ficaríamos apenas com os elementos 1 e 2 no conjunto B. Portanto, o resultado da diferença de B por A seria o conjunto formado pelos elementos 1 e 2.
Ao comparar esses resultados, nós já identificamos que a propriedade comutativa não é válida na operação de diferença, pois o resultado de A menos B é totalmente diferente do resultado de B menos A, pois neste caso a ordem importa. E ao analisar a representação dessa segunda operação no diagrama de Venn, podemos perceber que a região que vai ser pintada é diferente da primeira região. Pois agora, como estamos representando a diferença de B por A, vamos pintar a parte do gráfico, do diagrama, que contém os elementos 1 e 2. Então, percebam que na primeira operação, pintamos a parte do diagrama de Venn que ficava à direita. E agora estamos pintando a parte do diagrama que fica à esquerda. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto C formado do elemento 2 e o conjunto D formado dos elementos 3 e 4. Por serem conjuntos disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, ao pegar o conjunto C e retirar dele os elementos do conjunto D, eu não vou conseguir retirar nada, porque não tem elementos que se repitam. Então, quem vai sobrar nessa operação são os próprios elementos do conjunto C, ou seja, o próprio 2. Para representar isso no diagrama de Venn, eu vou pintar somente a região circular que representa o conjunto C. Fazendo agora a ordem contrária nessa operação, pegando a diferença do conjunto D pelo conjunto C, o que vai acontecer? Novamente, por serem disjuntos, eu não vou conseguir retirar o elemento 2, né, que pertence ao conjunto C, do conjunto D, pois não existe 2 nesse conjunto. Então, quem vai sobrar nessa operação são os próprios elementos do conjunto D, ou seja, a diferença de D por C é o próprio conjunto D, que são os elementos 3 e 4. Ao analisar esta operação no diagrama de Venn, teremos que pintar agora a região correspondente ao conjunto D. Neste outro exemplo, nós temos o conjunto E formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto F formado pelos elementos 1 e 2. Como queremos fazer a diferença do conjunto E pelo conjunto F, novamente nós vamos tirar do conjunto E todos os elementos do conjunto F. Então, se o conjunto F possui o elemento 1, nós vamos tirar 1 do conjunto E. Como E possui o elemento 1, nós iremos tirar, ficando 2, 3 e 4. Como F possui também o elemento 2, nós iremos retirar o 2 do conjunto E. Como E possui também o elemento 2, nós iremos retirá-lo, ficando então no conjunto E os elementos 3 e 4. Então, o resultado de E menos F são os elementos 3 e 4. Ao analisar o diagrama de Venn que representa esta operação, percebemos que o conjunto F é subconjunto de E. Então, na hora de pintar uma região circular para indicar o resultado da operação de E menos F, vamos pintar somente a região circular de E, não pintando a região circular de F, para indicar que apenas os elementos 3 e 4 é que são resultantes da diferença de E por F. Neste outro caso, nós vamos fazer a diferença do F pelo E, já que sabemos que a propriedade comutativa não é válida e o resultado, então, é completamente diferente. Então, vamos pegar o conjunto F e desse conjunto vamos tirar todos os elementos do conjunto E. Então, vamos pegar o elemento 1 e tirar do F, o elemento 2 e tirar do F, o elemento 3 e tirar do F, o elemento 4 e tirar do F. Ao fazer isso, nós percebemos que no conjunto F não vai sobrar ninguém. Se não sobra ninguém, o resultado dessa diferença é o conjunto vazio. Ao analisar a representação desta operação no diagrama de Venn, nós temos que o conjunto F é subconjunto do E. Se ele é subconjunto do E, quer dizer que ele está dentro do conjunto E. E se nós vamos tirar do conjunto F todos os elementos do conjunto E, nós estamos tirando, então, o conjunto E por completo. Se tiramos o conjunto E por completo, tiramos o conjunto F por completo também. Ou seja, não sobrando nenhum elemento. Portanto, o conjunto vazio. E neste caso, nós não temos como pintar nenhuma região circular nesse diagrama, para então indicar que nenhum elemento está sendo mantido como resultado dessa operação. Por fim, nós temos um conjunto chamado de conjunto complementar, que ele é resultante também
da operação de diferença. É um caso especial. Nós entendemos o conjunto complementar como um conjunto formado por elementos que faltam a um determinado conjunto para complementá-lo. Como que a gente sabe que elementos que faltam em um determinado conjunto para complementá-lo? A gente precisa de um conjunto de referência, e geralmente esse conjunto de referência é o conjunto universo. Então, a gente compara os elementos que nós temos em um conjunto com o conjunto universo para saber quais elementos que estão faltando nesse meu conjunto para que ele se torne o conjunto universo. E esses elementos que estão faltando são os elementos que compõem o meu conjunto chamado de conjunto complementar. Existem diversas formas de se representar o conjunto complementar, como mostradas no slide. Eu costumo utilizar a primeira delas, que utiliza a letra maiúscula para indicação do conjunto e um traço horizontal em cima desta letra para representar que é o complementar deste conjunto que está sendo representado. Vejamos um exemplo para entender esta ideia de conjunto complementar. Temos o conjunto universo formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. E temos o conjunto A formado pelos elementos 3 e 5. Eu quero saber quais são os elementos do conjunto complementar de A. Então, o que eu faço? Eu analiso quais são os elementos que faltam no conjunto A para que ele se torne o conjunto universo. Se o conjunto A já tem os elementos 3 e 5, para que ele se torne universo, faltam os elementos 1, 2 e 4. Então, o conjunto complementar de A nada mais é do que a diferença entre o conjunto universo e o conjunto A. Então, ao representar os elementos que resultam desta operação de diferença, nós temos que o conjunto complementar de A é formado pelos elementos 1, 2 e 4. Ao analisar a representação do conjunto complementar no diagrama de Venn, nós temos o conjunto universo, geralmente representado por um quadrilátero. Dentro deste conjunto universo, nós temos o conjunto A, representado geralmente por uma forma circular. E a região que vai ser pintada neste diagrama é a região externa à forma circular, pois tudo que falta dentro da região circular é o que está fora dela para complementá-la. Espero que com esta aula você tenha compreendido quais são as operações envolvendo conjuntos e como realizá-las. Te espero no próximo vídeo.